pessoal, Viva Suíça com vocês. O vídeo de hoje vai ser um pouco atípico. Eu vou mostrar pra vocês um dia na minha vida louca aqui em Lausanne, um pouco como é minha rotina e as coisas que eu faço. Então fiquem aí ligados. Antes de mais nada, não esqueçam de seguir o nosso canal se você já não segue, que toda semana a gente coloca aqui um vídeo diferente no Viva Suíça. Então vamos lá. Gente, tô aqui no estado preguiça. Eu acordo todo dia, até que não é muito cedo, eu acho. Eu acordo todos os dias às 6h50 mais ou menos da manhã. Até daria pra eu acordar uns 10 minutos mais tarde, mas eu não gosto de acordar na pressa, de fazer tudo na pressa. Então eu trabalho não muito longe daqui. Eu poderia ir de transporte público, mas já tem mais de um ano que eu tenho ido a pé. Então demora realmente 20 minutos, porta a porta, da minha casa até o trabalho. Sem a pandemia, eu tinha muito trajeto para fazer, porque eu ainda estou estudando também. Então eu tento casar os meus horários da universidade com os meus horários de aula. E por isso, às vezes, eu tinha uma rotina assim frenética. Tipo, eu ia, dava uma aula na escola, corria pra faculdade, fazia uma aula na faculdade, corria pra escola, dava outra aula, corria pra faculdade, dava outra aula na faculdade. Enfim, era insano. Apesar de eu gostar, eu ficava muito cansada. Agora, com a pandemia, as aulas da faculdade são online por enquanto. Então, eu tenho que trabalhar. A escola eu continuo no presencial, mas depois eu tenho que voltar pra casa para fazer as minhas aulas online daqui. Eu até posso fazer na escola, mas a conexão não é lá essas coisas, então por isso que eu prefiro voltar para casa. Então vamos lá, então eu acordo 6h50, tô aqui tomando meu café da manhã, um iogurte com banana, que eu adoro, e vou me arrumar rapidinho aqui para então caminhar para a escola, e aí eu mostro para vocês um pouquinho do trajeto. Agora terminar de me arrumar, como eu disse pra vocês, a minha rotina hoje vai ser um pouco diferente, então eu tenho uma aula apenas das 8h20 às 9h40, então eu vou pra escola agora, e depois eu tenho que sair de lá e ir pra uma outra escola, que eu dou aula nas terças-feiras, mas hoje excepcionalmente a gente vai fazer na quinta-feira, então eu tenho que passar pela cidade de Lausanne, então eu vou conseguir mostrar um pouquinho pra vocês da cidade, e depois então eu volto pra casa ao meio-dia, almoço aqui e trabalho a tarde toda com as coisas da universidade que eu tenho que fazer. Normalmente eu tenho aula a tarde toda na quinta-feira e também hoje, excepcionalmente, vai ser um pouco diferente, mas então eu vou mostrar um pouquinho pra vocês do que vai acontecer no meu dia. Vocês estão prontos? Então vamos embora, porque senão eu vou chegar atrasada. Vamos lá. Tem algumas coisas que eu queria contar pra vocês com relação, por exemplo, ao uso de máscaras, né? Quando eu saio de casa, essa parte do meu bairro, eu posso sair sem máscara, não é obrigatório. Tem umas zonas aqui na cidade que são mais centrais, onde realmente o uso de máscara é obrigatório. Então eu tô com ela aqui na mão. Eu vou andando aqui um pouquinho na avenida sem máscara para poder respirar um pouquinho. E depois, no meio do caminho, eu tenho que colocar. Até porque eu dou aula de máscara também o dia inteiro. Então, ela tá aqui. Então eu não vou ficar sem máscara todo o caminho. Então essa é a primeira parte. Eu poderia pegar, como eu avisei, né? Eu poderia pegar o transporte público, porém, eu acho muito cheio. Não chega a ser cheio em São Paulo, mas é cheio mesmo assim. E me faz uma caminhadinha de manhã, esses 20 minutos, me dá um ar fresco, eu acordo. Então eu gosto de ter essa rotina. Eu aproveito para escutar os meus podcasts ou escutar música, enfim. Então é uma rotina que eu gosto bastante. Então agora eu tô chegando aqui na avenida principal e vamos lá na caminhada.
Vocês devem estar se perguntando, né? Porque aqui eu ainda tô de casaco, a primavera acabou de começar e ainda tá frio, né? Ainda tá aquele friozinho de manhã. Então, vocês devem estar se perguntando, né? Nossa, Érica, mas você vai caminhando mesmo no inverno? Vou, gente, vou. Teve um dia que eu tava indo e tem um lugar ali na frente. Desculpa o barulho, gente. Indica a temperatura, né? E tava marcando, sei lá, -5, -10 de manhã. Um frio do cão. Mas eu não perco a esperança, eu vou a pé. E depois chega um momento que esquenta também, né? E também só pra lembrar pra vocês, eu falei no início do vídeo, mas então eu tô em Lausanne, moro em Lausanne, essa é a primeira vez que você tá assistindo esse vídeo. E nos finais de semana a gente sempre tá no Valais, então eu também posso mostrar pra vocês um dia no Valais, que é muito diferente daqui, na verdade. Essa é uma das partes do trajeto que eu mais gosto, que eu passo por esse parque, é do lado da escola. Então, às vezes, quando eu almoço aqui, porque eu almoço na escola 2 vezes por semana, se o tempo tá bom, eu venho aqui, a gente senta no chão, senta na grama, vocês podem ver aqui, e a gente come por aqui mesmo, a gente esquenta no micro-ondas da escola, senta aqui, e é super gostoso, tem outras pessoas que fazem a mesma coisa. Então é bem bacana. E agora eu já tô aqui do lado, então já caminhei 20 minutinhos. Então começar a trabalhar e depois ir pro segundo round da minha manhã, que eu vou mostrar pra vocês. Vamos pro segundo round agora. Subindo aqui essa ladeira. Todo dia, gente, é isso aqui que eu tenho que subir. Não dá pra vocês terem uma ideia de quanto ela é íngreme, mas trabalha bastante, é bastante exercício. Antes de eu chegar na parte que eu vou ter que usar máscara, aí vai ficar um pouco difícil pra falar pra vocês, então só pra explicar também um pouco como tá a situação aqui, eu vou passar pelo centro da cidade agora. E as lojas estão abertas, né, o comércio, elas reabriram há algumas semanas, não faz muito tempo, acho que umas 2, 3 semanas, porém os restaurantes e bares continuam fechados, tá tudo fechado desde o Natal, gente, ainda não voltou, era para ter voltado agora no fim de março, mas aí os casos voltaram a subir, a gente não tá com hospitais cheios nem nada, o número de mortos ainda bem que está bem controlado, está bem baixo, mas o número de casos está ainda alto, então por isso que eles não voltam com força total. Então é por isso que a cidade, você vê que tem pessoas, mas está ainda meio morta, né? Porque não tem esse movimento todo. Inclusive Lausanne, que é agora com o sol, é uma cidade que tem muito terraço, que a gente fala, né? Que são os bares que colocam as mesinhas fora, então é super gostoso para aproveitar. Mas infelizmente a gente tem que ter um pouquinho de paciência, que ainda não voltou ao normal. Então agora eu vou botar minha máscara e atravessar essa parte da cidade para poder ir para outra escola. Parte 1 do meu dia concluída. Agora eu tô aqui no ponto de ônibus. Eu poderia ir andando para casa, às vezes eu vou andando, mas agora eu vou pegar então um ônibus para voltar para casa, almoçar e aí então começar a parte dos estudos, que é a tarde toda que eu vou ficar em casa fazendo as coisinhas, trabalhos, enfim. Normalmente, como eu falei para vocês, eu tenho aula, mas hoje vai ser um trabalho mais à parte. Então vamos embora pegar o ônibus. De volta em casa, bom apetite, gente, aqui com a minha saladinha e minha empanada que eu contei pra vocês, que é uma delícia. Eu sei que vocês devem estar pensando, né, nossa, então todos os dias você fica de um lado pro outro, então depende, como eu falei, depende muito do dia. Nas quintas é assim, na segunda, por exemplo, eu fico o tempo todo
na escola, numa das escolas que eu dou aula, que é essa escola que eu fui de manhã, que é uma escola como se fosse o ensino médio aí no Brasil, e é a escola onde eu tenho mais horas, então eu fico a maior parte do tempo lá, às segundas e às terças. Esse outro lugar que eu fui hoje, por exemplo, eu dou aula para adultos, então foi uma aula particular, e eu também dou aula às segundas-feiras à noite. Então na segunda-feira eu volto para casa, fico aqui à tarde, e depois ainda volto para a escola à noite para dar aula das 8 às 9h30. Mas isso eu só tô fazendo uma vez por semana. As outras noites eu tô aqui. Eu dou aula também às vezes particulares, né, pelo computador. E é isso, gente, correria total. Então eu vou aqui terminar o meu almoço, tem minha beterraba aqui, terminar minha salada e bora estudar, porque tem muita coisa ainda pela frente hoje a tarde toda. O que não podia faltar, gente, é um cafezinho. Acabei de fazer um café gostoso para fazer uma pausa com meu bolo de cenoura com cobertura de chocolate que eu fiz alguns dias atrás. Eu vou terminar de trabalhar um pouquinho, mas já eu tenho que então passar, dar uma limpada aqui na casa, mas eu vou mostrar pra vocês então como que funciona aqui pra gente limpar, porque no Brasil, normalmente, a gente limpa com uma vassoura, né? Você tem uma vassoura, uma pá, enfim. Aqui na Suíça é muito mais prático, quer dizer, eu achei mais prático. Então a gente usa o aspirador mesmo. Então tem gente que tem uns aspiradores assim mais, aqueles que são ainda mais fáceis de usar, que é só você ir passando, né? Parece uma vassoura elétrica, sei lá. O meu, um pedaço de bolo aqui, é realmente um aspirador normal, com vocês. E que aí eu passo na casa inteira sem problema nenhum, só o meu quarto que é carpete, infelizmente não é piso assim, né? Então eu passo o aspirador no apartamento todo, que dura mais ou menos, sei lá, uns 10 minutos, 10, 15 minutos no máximo. E aí eu passo um pano, que ainda assim aqui na sala eu não posso passar um pano muito úmido, porque é tipo madeira, né? E aí eu passo um paninho nos móveis e basta, gente. Sei lá, então eu devo passar a minha faxina, aí limpo o banheiro e tal, né? A minha faxina deve durar aí, sei lá, 1h, 1h30 no máximo. Pra eu limpar, claro, por cima, né? A não ser quando a gente faz, assim, aqui na Suíça, uma coisa muito comum é as pessoas fazerem a tal famosa faxina da primavera. Então a gente acabou de chegar na primavera, que é a faxina mesmo, de limpar vidro, de limpar, tirar a teia de aranha, sabe? De jogar coisa fora. Então isso a gente faz de tempos em tempos, e aí claro que o Eric me ajuda. Aqui em casa, eu tô andando aqui pela casa, tá, gente? Aqui em casa a gente tem as tarefas bem divididas, assim, mas também tem coisas que quem puder faz. Então, por exemplo, na cozinha, eu cozinho, o Eric lava. A gente não tem máquina de lavar. A maior parte dos apartamentos tem. É que aqui na Suíça, os apartamentos que são mais antigos, eles vão colocando conforme os apartamentos vão sendo renovados. O meu ainda não foi. A gente já pediu para instalar uma máquina, ainda não rolou. Então eu acho que tem esperança aí. Então, por enquanto, a gente tem que lavar a louça. Então eu cozinho e o Eric lava. A casa, normalmente aspirador, essas coisas, na maior parte das vezes, se eu tô em casa, eu passo. Mas tem uma semana que eu não tô, desculpa, gente, e o Eric tá, é ele que passa. Ou se os dois estão em casa, por exemplo, ele vai passando o aspirador e aonde ele passou o aspirador, eu venho com o pano atrás e vou passando o pano, porque daí é muito mais rápido se a gente faz em 2 pessoas. Então eu acho que eu tenho muita sorte, apesar que, assim, eu escuto falar, na Suíça é meio dividido, assim. Tem gente que fala que, os homens aqui fazem mais trabalho de casa. Eu tenho amigas que têm maridos que não fazem, que não ajudam com nada. Então eu acho que depende muito da pessoa mesmo, e o Eric é muito, muito espírito de equipe. Roupa, mesma coisa. Ele até lava mais do que eu acho. Tipo, quem tá aqui viu que tem um monte de
de roupa pra botar na máquina, bota na máquina. Porque é fácil, né? A gente só enfia tudo aqui, não tem essa de lavar no tanque, né? A gente enfia tudo na máquina e bora lá e depois bota pra secar. Então, não é um trabalho surreal, é só você saber o programa, né? Colocar o produto na máquina, enfim. Então, essa vai ser a minha programação daqui a pouco. E só pra mostrar um pouquinho pra vocês da vista que tá hoje, que tá super bonita, antes de eu voltar pro trabalho. Bom, gente, então é isso. Terminei agora o aspirador, vou passar um pano aqui em casa. Então hoje eu mostrei tudo pra vocês, mais ou menos como que funciona. Mais uma coisa que eu queria contar, que eu não sei se vocês se perguntaram, por que que de repente, sei lá, você é tão ocupada, né? Por que que você não paga? Tem um cabo aqui atrás de mim, gente. Por que que vocês não pagam alguém pra... uma faxineira, né? Alguém pra limpar a casa de vocês? Porque no Brasil isso é tão comum. Gente, aqui, assim, claro, se eu precisasse, eu acharia, encontraria várias pessoas. Tem muita gente que trabalha com limpeza aqui, então sempre tem gente que indica. A faxina aqui custa mais ou menos 25 francos a hora. Então, trabalhar com faxina aqui, apesar de ser, entre aspas, um trabalho pesado, né? Porque é um trabalho que você tem que ficar lá limpando, apesar que a limpeza aqui na Suíça, honestamente, eu acho que ela é bem menos pesada do que a limpeza que a gente faz nas casas no Brasil. É um trabalho que dá uma grana até que legal, assim, um salário que dá pra você viver ok. Eu conheço muita gente aqui que faz faxina umas 5, 6 horas por dia e consegue ganhar, sei lá, porque faz as contas, 25 francos a hora, então pode dar uma grana legal. Mas não é comum, gente, assim, acho que muitas famílias que têm crianças, que têm filhos e que os dois trabalham, nesse caso, claro, né, muito puxado, é mais comum você contratar alguém para vir limpar a sua casa. Agora, um casal como eu e o Eric, onde a gente consegue se organizar, onde tem um apartamento aqui que a gente consegue limpar, a gente não passa roupa. Gente, como assim? A gente não tem o hábito de passar roupa. Eu passo a roupa quando eu preciso. Eu vou lá e passo. Eu não fico horas passando camisa. O Eric, quando ele precisa da camisa dele, ele vai lá e passa a camisa dele. Então, não é comum eu contratar alguém só porque eu quero que alguém venha limpar minha casa. Tipo, eu consigo limpar minha casa. Claro que às vezes eu tô com preguiça, mas a gente sempre dá um jeito aí, se arranja. Talvez um dia, né, se a nossa vida for realmente mais insana do que ela é agora. Então eu queria contar um pouquinho essas curiosidades sobre limpeza, faxina, dia a dia pra vocês. O meu dia ainda não acabou, agora são 5 horas da tarde, eu acabei de limpar e às 6h30 eu ainda tenho uma conferência pelo Zoom. Eu ainda tenho uma aluna particular hoje às 8 horas da noite. Então eu vou deixar vocês por enquanto, porque tem muita coisa pela frente. Mas eu espero que vocês tenham gostado dessa espiadinha aqui em um dia na minha vida na Suíça. Por favor, se vocês tiverem qualquer dúvida sobre o meu dia a dia ou como que funcionam as coisas aqui, deixe nos comentários, compartilhe o vídeo, dá um like e até a próxima. Viva a Suíça com vocês!